Condições necessárias de primeira ordem. Se x no ponto é um ponto de mínimo local e f de x no ponto é diferenciável em uma vizinhança de x ponto, então o gradiente da função avaliado no ponto tem que ser igual a zero. Para a gente testar se esse gradiente aqui, onde o gradiente vai ser igual a zero, a gente na verdade está procurando os pontos críticos da função, que nada mais é que resolver o gradiente igual a zero. Para isso a gente primeiro determina o gradiente, lembrando que o gradiente é um vetor que nasce de acordo com as derivadas parciais da função. Segundo, igualar a zero e resolver. Agora, o processo de achar o gradiente e resolver igual a zero na HP. Método. A função é a grade, gera o vetor gradiente. Então, quando a gente coloca a função que a gente está trabalhando, a equação principal na função grade da HP, ela gera o vetor gradiente. O vetor gradiente é um sistema de equações em x1, x2, xn. Resolver o sistema para achar os valores de x1, x2 e xn, para onde o gradiente é igual a zero. O processo é basicamente utilizar a função grade da HP, colocar a equação que a gente está procurando as derivadas parciais e colocar as variáveis para as quais a gente está derivando entre colchetes. Encontrado o vetor gradiente, a gente precisa resolver este sistema de equação, que está aqui enclausurado dentro do vetor gradiente, igualado a zero. O que significa isso? Significa que a gente tem as variáveis x1 e x2, e isso aqui representa um sistema. Se a gente reescrever isso aqui na forma de sistema, a gente vai ter aqui são menos 0,06 e menos 0,2. Esse aqui é o resultado então de x1 e x2 quando resolvido o sistema de equação gerado pelo gradiente da função principal. A segunda condição é que a hessiana tem que ser definida positiva. Só para recapitular, a hessiana é formada pelas derivadas parciais de segunda ordem da função. Para fazer a hessiana de uma função na HP, o processo é semelhante a fazer o gradiente. A gente simplesmente utiliza a função Hessian, entre parênteses, a equação, vírgula, as variáveis entre brackets. Isso vai gerar uma matriz porque a hessiana são as derivadas parciais de segundo grau da função que a gente está trabalhando. A sintaxe é praticamente a mesma do cálculo do vetor gradiente, só que agora, no lugar de grade, eu tenho Hessian. O resultado é uma matriz, que afinal de contas aqui eu tenho as derivadas parciais de segunda ordem. Menino, você não pode andar sozinho. Menino, vou te guiar. A gente vai calcular o determinante da hessiana menos uma variável vezes a matriz identidade, que é do tamanho dessa hessiana. Então, se a gente tem uma hessiana de 4 posições, 2 por 2, a gente precisa de criar uma matriz identidade de 4 posições multiplicada por uma variável qualquer, e a gente faz essa operação de subtração. Hessiana menos o produto de uma variável pela identidade. Resolvendo o determinante deste miolinho aqui, a gente recebe como resultado uma equação de segundo grau. O resultado dessa equação de segundo grau, gerada por este miolinho aqui, vai ser a condição da segunda hessiana. A gente vai ver se ela é definida positiva ou negativa. Vou pegar a hessiana que eu resolvi lá no primeiro passo, que deu 6, 3, 3, 4. Eu vou calcular o determinante
da hessiana menos um lambda que multiplica uma matriz identidade do tamanho da hessiana. O que significa isso? Isso aqui vai me gerar uma equação de segundo grau. E exatamente essa equação de segundo grau são as raízes dessa equação de segundo grau que vão me dar o resultado da condição de segunda ordem. Só que isso aqui eu vou fazer na HP. Como isso aqui vai me gerar uma equação de segundo grau, eu já vou calcular com a função zeros da HP esse determinante. E com isso, eu já vou chegar nas duas raízes, que é a solução que eu estou procurando. Em vez de eu fazer passo a passo, eu já armo tudo isso aqui numa linha da HP. Primeiro eu vou escolher uma variável mais amigável, porque procurar o lambda no HP dá um pouquinho de trabalho. Então vamos colocar aqui lambda, no meu caso, vai ser representado por A. Eu vou calcular zeros do determinante dessa hessiana, que é o 6, 3, 3, 4, menos A, que multiplica, no caso, a identidade do mesmo tamanho, fecho a mesma quantidade de parênteses, e isso vai me dar o resultado que eu estou procurando. Não entra nessa, crioulo, não entra não. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui 63, 3, 4. 63, 3, 4. Menos. Lembrando aqui a variável que eu vou utilizar aqui é o x, que multiplica a matriz identidade. Se eu não quiser nessa forma de raiz, tem um resultado numérico aqui, que deu 8,16 e 1,83. Esse aqui é o meu resultado de lambda 1 e lambda 2.